Olá, hoje nós iremos falar sobre o pior cenário possível para esse problema gigantesco que o Brasil e o mundo inteiro está enfrentando. Mas antes de entrarmos nessa discussão, eu tenho 4 anúncios rápidos, mas extremamente importantes para cada um de vocês que estão me escutando nesse momento. E não interessa se você já é um inscrito antigo meu ou se você acabou de chegar no meu canal, tá? Vocês precisam escutar isso antes de assistir esse vídeo. Eu estou avisando, ok? Primeira das coisas, se você sofre de ansiedade e você já está muito mal, está tomando remédio, está passando mal, está tremendo toda hora, eu também sofro disso. E por isso que eu vou avisar. Se você é assim, se você já está muito mal, não assista esse vídeo, tá? Porque vai ser um vídeo muito pesado. Eu percebi algo, que é o que eu vou falar nesse vídeo, que me deixou sem dormir por noites e noites. Coisa de 5 dias sem dormir direito. Então, esse vídeo é só para pessoas que são fortes, que estão tentando entender o que pode acontecer para se precaver, para se preparar, mas se você já está passando mal, já está tremendo, tendo ataque de pânico, este vídeo não é para você. Eu estou avisando, tá? Segunda coisa, tá? Isso daqui também é extremamente importante. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é uma possibilidade. Eu não estou falando que tudo isso vai acontecer. Tem muita gente desonesta no YouTube que fica aí gritando, olha, o céu vai cair, é o fim dos tempos e todo o resto. Não, não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou descrever um cenário, uma possibilidade futura, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, tá? Eu vou dar inúmeros argumentos, eu vou usar a lógica, eu vou discutindo com vocês, mostrando o meu raciocínio, entendeu? Para que eu chegue a uma conclusão, assim dizendo, racional sobre isso, tá? Eu não vou chegar aqui e falar que está tudo caindo aos pedaços só porque eu acho isso. Tudo bem? Ok. Terceira coisa, isso aqui também é bastante importante. Se você é um inscrito leal meu, você já me segue há bastante tempo, gosta do meu trabalho, eu peço por favor que façam downloads deste vídeo. E pode colocar em outras plataformas, pode fazer o que quiser com esse vídeo. Porque eu estou com medo que este vídeo acabe sendo censurado. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas eu talvez irrite pessoas bem poderosas. Então, por conta disso, por favor, mantenham uma cópia com vocês. Tudo bem? A última coisa, né, são 2 coisas na verdade. A primeira delas, se você viu o título desse vídeo, já está me xingando, já está me acusando de ser histérico, louco e o que costumam falar, né? Por favor, assista o vídeo até o final, veja meus argumentos. Se eu errar em algum raciocínio que eu vou apresentar aqui, apresente isso. Mas não fique só xingando, você é louco, você é histérico. Não. Apresente por que eu estou errado. Tudo bem? E a última coisa, né? Se você gostar, na verdade, desse vídeo, achar que faz sentido, né? Por favor, compartilhe com pessoas que você ama, com os amigos teus, com os teus familiares, colegas de trabalho, pessoas que podem se beneficiar com o que eu vou discutir aqui e antecipar algumas das coisas horrorosas que podem acontecer. Eu sou da ideia de que é melhor você estar prevenido, você antecipar o pior dos cenários, do que ser pego de surpresa. Tudo bem? Então, vamos à discussão. Esse, sem dúvida, é o vídeo mais difícil que eu já fiz, talvez um dos mais importantes, eu não sei. Nós vamos começar do ponto mais importante, que é, nós estamos lidando com uma combinação letal que pode destruir qualquer país. E qual é essa combinação letal? É um sistema de saúde colapsado e uma economia caindo aos pedaços. Este é o nosso cenário atual aqui no Brasil e em diversos outros países ao redor do mundo. E eu vou explicar por que isso é tão horroroso. Mais horroroso do que em si o problema que nós temos, né? Muitas pessoas falam isso. Mas esse problema que nós temos só vai tirar algumas vidas de alguns velhinhos,
não é tão complicado, não tem porquê toda essa histeria e todo o resto e blá blá blá. Olha só, você tem razão, especialmente se você for jovem. A maioria das pessoas que estão me escutando tem menos de 40 anos aqui no meu canal. E vocês têm razão, é bem improvável que você morra disso, tá? A não ser na exceção da exceção da exceção. Especialmente se você pegar agora, né? Você ainda vai ter um leito, você ainda vai conseguir lidar com isso de uma forma boa, especialmente se você estiver saudável. Agora, o problema é a consequência desse impacto que esse problema irá causar no sistema de saúde, na nossa economia e, como consequência, em diversas outras coisas que eu vou explicar aqui. Tudo bem? Então, a primeira das coisas, tá? O que acontece quando o sistema de saúde está basicamente caindo aos pedaços, significando que não tem médico suficiente para cuidar das pessoas. Bom, talvez você não tenha esse problema, né, que as pessoas estão pegando. Talvez você só tenha um AVC, um infarto, você sofreu um acidente, né, você estava, sei lá, fazendo academia dentro de casa, caiu a barra na cabeça, todo sangrando. E aí? As pessoas não pensam sobre isso, mas imagine o seguinte cenário. O que você faria se você não pudesse ir ao hospital? Se não houvesse hospital ao seu redor? O que aconteceria? Né? Porque esse é o cenário que nós podemos enfrentar. E é isso que é tão, assim dizendo, assustador. As pessoas falam, é a histeria da mídia, a histeria da mídia. Olha só, não é a histeria da mídia. Você quer ver o que vai ser realmente histérico? Quando as pessoas daqui a alguns meses, não estou falando que vai acontecer, mas se em alguns meses elas pensarem, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa comigo, não tem médico. Aí sim as pessoas vão ficar histéricas e realmente preocupadas. Porque é um cenário horroroso para você. E isso se aplica a todas as pessoas da nossa sociedade. Né? Combinado com um cenário extremamente caótico com uma economia colapsada. Vou dar um exemplo do mais perigoso de tudo. Tá? Policiais. Já nesse momento, esses caras são heróis. Porque eles deixam suas famílias em casa, enfrentam bastante violência já no dia a dia, antes desse problema surgir, mas agora, além, né, da própria violência, estão enfrentando esse problema, podem pegar isso daí, transmitir para sua família, para sua mãe, para tua avó, né? Os caras estão realmente se sacrificando. Já é um sacrifício muito considerável. Agora, imagine que daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, eles ainda pensarem que se eles forem baleados, é o fim. Pode ser um tiro na perna, pode ser de raspão, mas eles muito provavelmente vão estar ferrados. Já pensou? O medo de pensar isso? É realmente complicado. Agora, adicione a isso o fato de que, nesse momento, a gente ainda não está sentindo isso na pele, mas as pessoas já estão perdendo seus empregos, empresas já estão fechando suas portas, empresas irão quebrar, pessoas irão ficar passando fome, porque a maioria dos brasileiros não tem R$ 1.000 no banco para comprar de comida por alguns meses. Gente com fome, com raiva, né, vendo o avô a avó morrer lá no SUS. O que você acha que vai acontecer? Não é muito difícil de deduzir que haverá muita violência, mas muita violência. Por conta disso. Porque as pessoas pobres não terão mais emprego, estarão passando fome, vendo seus entes queridos morrendo. Elas não vão ficar paradas sem fazer nada. A tendência é que muitas pessoas acabem praticando crimes, furtos, roubos e coisas cada vez piores. Isso aqui não é muito difícil de você deduzir. Então imagine o policial que vai enfrentar um cenário onde ele já lidava com muita violência, agora está infinitamente pior. Ele ainda pode pegar essa doença, alguns irão pegar essa doença, terão que ficar afastados. Estando alguns afastados, a quantidade de policiais é menor. O que vai acabar acontecendo? Olha, eu espero que nunca chegue a esse ponto. Mas para um policial que se submeteria a algo do tipo, em alguns lugares do Brasil ganhando uma merreca, que eles mereceriam muito mais, alguns policiais, né, a não ser pelo sacrifício cristão, eles vão pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso proteger mais a minha família aqui dentro de casa do que as pessoas que estão na rua. Eu preciso proteger aqui o pouquinho de comida que eu tenho para dar para meu filho, para minha mulher, mais do que eu posso fazer na rua. E se um for saindo,
ou todos de uma vez, você acaba chegando a esse cenário que policiais começam a sair dos seus postos e a sociedade encontra essa realidade, né? E qual que é a consequência disso? Como eu vou descrever aqui a vocês, isso é um efeito dominó. Porque vamos pensar num cenário que não há mais policiais suficientes para lidar com essa violência. Ah, eu esqueci de um fato, né? Estão pensando em soltar bandidos da prisão. Ou seja, a quantidade de vagabundos na rua ia aumentar muito, ia haver uma inflação disso. Certamente policiais não iam conseguir lidar com isso. Eles já não conseguem lidar com a violência em dias normais, antes desse problema surgir, antes de vagabundos estarem na rua. O cara que é solto da prisão, o que você acha que ele vai fazer? Você acha que ele vai conseguir um emprego? Você acha que ele vai, você acha que ele vai ficar passando fome? Você acha que ele não vai querer dar um presente pra maninha dele ou pra namorada dele? Lógico que ele vai querer fazer isso. E onde ele vai arrumar dinheiro? Ele vai ter que assaltar, ele vai ter que roubar. Mas isso é óbvio. É óbvio isso daqui. Entende? Então vai ter policiais que eles vão, indefinitivamente, eles vão acabar perdendo pessoas que não necessariamente vão morrer, mas alguns policiais vão ficar doentes com isso, terão que ficar afastados, porque mesmo que as pessoas, a grande maioria das pessoas que peguem isso não acabem morrendo, né? Muitos acabam tendo que ficar hospitalizados dentro de casa, sem fôlego. Não é uma situação de o cara poder ir lá no trabalhar, e se fosse trabalhar, ia passar para todo mundo. Tem esse aspecto também, né? Então, a quantidade de policiais ia começar a diminuir até o ponto que talvez eles iam falar, olha, eu não vou mais fazer nada. E aí? E se isso acontecer? Sem policiais na rua? Aqui em São Paulo, eu posso dizer, seria assim um caos, seria uma catástrofe de verdade. Aí você fala, eu não ligo muito pra isso, eu vou ficar dentro de casa e todo o resto. É uma possibilidade. Até o momento em que você lida com a realidade que supermercados estão sendo saqueados a todo momento. Porque policiais eram a força que mantinham a propriedade privada. O momento em que não há mais policiais, as pessoas começam a saquear, e a não ser que os mercados comecem a contratar seguranças particulares, que ia ser bem difícil, especialmente num cenário desses, né? A não ser que fosse algo do tipo, seria talvez uma possibilidade que saqueamentos iam acontecer cada vez com uma maior frequência. Não só roubos, gente entrando em condomínio, né, em um prédio, por exemplo. Meu amigo, já que no Brasil quase ninguém é armado, quase ninguém pode ter uma arma, legalmente pelo menos, meu amigo, você pega 10 vagabundos que estavam na prisão, mesmo que só 2 deles tenham pistola, eles basicamente entram num prédio e rendem um por um. Um por um. Entende? E o que adianta você ter comida guardada dentro da tua casa se você não tem uma 38, como eu não tenho, infelizmente, gostaria de ter, mas não posso ter, né? Porque o Estado não deixa eu fazer isso, não deixa eu me proteger e proteger as pessoas que eu amo. O que vai acontecer? Vagabundo pode entrar no prédio, render um por um, pegar toda a tua comida, pegar tudo que você tem e você ficar na miséria. É uma possibilidade. Porque não vai ter policial suficiente. Nesse cenário, eu tô dizendo. Né? Mas não só, mesmo se você ainda tinha dinheiro no banco para comprar comida depois de ser saqueado por um vagabundo desse, o que vai acontecer? Os próprios supermercados vão estar saqueados. E eles podem simplesmente fechar as portas e falar, não vou mais ter nada aqui dentro, porque começam a roubar, para que eu vou colocar? Eles podem começar a pensar isso. Faz sentido, não faz? Lógico. Outra coisa, posto de gasolina. Posto de gasolina, sim. Chega lá o dono do morro e fala, vamos pegar toda a gasolina lá do posto. Não tem policial para fazer nada mesmo, e pega galões e galões e galões e galões e galões. E aí o trabalhador não consegue ir da casa dele até o trabalho. Especialmente aqueles trabalhadores que são essenciais para a economia, para o país. Como médicos também. É um primeiro caso, o próprio médico precisa de gasolina para ir até o hospital. Mas não só. Vamos pensar em eletricidade, em energia. Né? Você precisa de pessoas extremamente especializadas que estão fazendo esses trabalhos, né? E o cara, primeiro que ele pode ficar sem gasolina, como eu disse num cenário desse, ou se torna muito difícil de conseguir gasolina, mesmo que o cara, sei lá, vá de bicicleta, ele ainda vai ficar com medo desgramado, não só de pegar esse problema, mas também de acabar sendo assaltado, sendo furtado, levando um tiro e não ter como ir ao hospital,
Entende? Vamos pensar que ele sofre também um acidente. Vem essa outra consideração. Meu Deus do céu, se acontecer algo comigo, eu não vou ter o que fazer. Eu não vou ter, se eu for pro hospital, eu posso pegar esse problema e mesmo pegando esse problema, ainda tem a possibilidade de eu nem conseguir ser atendido. Entende? Então, esse é o cenário. Um trabalhador, por exemplo, que trabalha na eletricidade, na Eletropaulo aqui de São Paulo, né? Ele pode começar a não ir mais trabalhar. E aí você começa a perder a sua eletricidade em casa. Entende? Vamos pensar num outro cenário. Tem um carro que vem aqui de vez em quando que faz aquelas manutenções nos postes de eletricidade. E se eles pararem de fazer isso? Porque estão com medo e não vão mais trabalhar? Ou mesmo se eles quisessem ir trabalhar, não conseguem mais achar gasolina nos postos daqui de São Paulo, porque eles começam a ser saqueados. E se isso acontecesse? Bom, você não tem mais eletricidade. Aí vamos pensar na Sabesp, que é o abastecimento de água aqui de São Paulo, e de esgoto. O que ia acontecer? Esses trabalhadores também iam começar a ficar com medo. Eles também não iam conseguir, às vezes, chegar nos lugares onde eles trabalham, né? Alguns poderiam ficar doentes e serem afastados. E aí? O que você faz? Como que eles vão trabalhar? E se eles não forem trabalhar, quem que vai ir? Quem vai fazer a filtração da água? Eu acho que esse problema, muito provavelmente, pode ser transmitido para a água. Já pensou transmitir isso para São Paulo inteiro? Não ia ser nada legal, né? Então, como que eles iam chegar da casa deles até lá? Muitos não iriam mais trabalhar. E aí você tem um colapso do quê? Da eletricidade e da água. Já aí. Outra possibilidade. Torre de celular, né? Sinal de telefone. Bum! Não tem mais nada. Sem celular, sem eletricidade, sem água, sem supermercado. E colapsado está todo o seu sistema de saúde. O que você tem disso? Eu honestamente não sei. O que aconteceria depois disso? Aí eu não consigo deduzir. Mas o meu raciocínio me leva até esse ponto. Do pior cenário possível. E aí você vai me perguntar, mas não chegaria a esse ponto e não sei o quê. Olha, é uma questão de tempo. Tempo. Eu não sei se os governantes que nós temos vão conseguir achar o timing perfeito. Mas se o sistema de saúde fica colapsado por muito tempo, se a nossa economia cai demais, aí esse cenário que eu descrevi para vocês se torna cada vez mais provável. O que vocês devem entender é que os governantes que nós temos nesse momento, muito provavelmente, lógico que eles vão falar que nós estamos preocupados com este problema, tá? Mas eu acho que no fundo da cabeça deles, eu posso estar errado aqui, eles estão mais preocupados, no fundo mesmo, em conseguir garantir a ordem na sociedade, para que tudo não entre em anarquia. Assim, de verdade, eu acho que essa é a real preocupação, porque é isso que realmente está em jogo. Não é só que algumas pessoas vão morrer e todo o resto. Não, é muito pior. É muito pior. Esse é o cenário que eu escrevi para vocês, é o pior cenário possível. Vai acontecer? Eu não sei. Eu espero que não aconteça. Agora, você pode se prevenir para que isso não ocorra. Não para que isso não ocorra, para que você não sofra tanto. Algumas coisas que você pode fazer. Primeira das coisas, né? Bom, aqui no Brasil você não pode comprar uma arma se você fosse um pai de família, né? Tem essa dificuldade, né? E eu tenho que falar que você tem que comprar arma legalmente aqui no Brasil. Então só compre armas legalmente, tá? Mas você pode comprar, por exemplo, armas brancas. Tem crossbow. Tem várias coisas que você pode comprar. Não só, se você, por exemplo, não tiver dinheiro, o que mais pode fazer? Armadilha, com vidro, com substâncias corrosivas, inúmeras coisas você pode fazer. Entendeu? A gente pode fazer alguns vídeos sobre isso aqui também, se vocês quiserem. Inúmeras coisas você pode fazer. Entende? Já é uma coisa. Outra coisa, pegar um balde de água e colocar dentro de casa. Entendeu? Deixa lá uns 100, depende, eu tenho aqui um baldão de 100 litros. Eu consigo deixar 100 litros de água ali. Caso ocorra alguma coisa, por alguns meses eu tô garantido. Entendeu? Eletricidade, bom, se cair, aí você tá ferrado. Aí não tem mais muito o que fazer. Torre de celular, mesma coisa. Não tem mais muito o que fazer, a não ser sair do lugar onde você tá. Né? E aí se torna uma variável, assim, o que vai acontecer depois disso, ninguém sabe. Entendeu? Então, assim, é um cenário bem tenebroso, na minha opinião. Em que, se nós temos o colapso do sistema de saúde, todas as outras esferas da sociedade começam a colapsar, uma após a outra. Faz sentido meu raciocínio? Errei em algum lugar? Pode me falar. Eu, honestamente, fico preocupado com isso. Tá? Essa é a minha maior preocupação, não é com as pessoas assim, todo mundo vai morrer disso. Não, não vão. A gente sabe, a gente olha as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Mas o impacto social disso aqui, meu pai do céu.
Eu rezo que o nosso sistema de saúde consiga levar esse impacto, consiga se levantar bem rapidamente, porque se nós ficarmos parados por muito tempo, é uma coisa após a outra. Depois a segurança pública, depois abastecimento de comida, depois de água, luz e todo o resto. Eu rezo para que isso não aconteça. E vocês que estão em cidades grandes, como eu estou aqui em São Paulo nesse momento, nós somos os mais afetados. As pessoas que estão no campo não sentem tanto isso, porque você tem a sua chácara, você tem suas coisas, tem seu cachorro, tem isso, tem aquilo. Não vai ter tanta violência como existe em São Paulo, entendeu? E esse, no fundo, é a minha maior preocupação. Tudo bem? Uma outra coisa que eu tenho que deixar bem claro é que isso não seria de imediato. Seria, como eu disse, se o sistema de saúde fica colapsado por muito tempo, que dá uma brecha para que a violência comece a aumentar, para que os policiais não consigam lidar com isso. Entende? É algo bem gradual. Seria coisa de ver isso daí em meses. Então dá bastante tempo para você se precaver. E uma outra coisa que sempre me falam, né, que você é privilegiado, você pode armazenar comida, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e eu moro numa favela, eu moro numa comunidade carente e não tenho o que fazer. Olha só, primeira das coisas, em relação ao problema, né, atingir você ou um familiar teu, ou meu, a gente tá no mesmo barco, porque daqui a pouco é bem provável que o governo vai obrigar hospitais privados a darem leito para pessoas que não têm um plano de saúde. É algo que já aconteceu em países ao redor do mundo. É bem provável que o Brasil, com a sua tendência um pouco assim vermelha, faça isso também, né? Então, não faz muita diferença nesse aspecto. Agora, em relação a estocar comida e todo o resto, se nós chegarmos ao pior cenário possível, as pessoas que estão em comunidades carentes, em favelas, que tem uma facção, que tem um traficante, para falar a verdade, por mais irônico que pareça, não serão tão afetados pela violência. Porque o traficante, o cara lá do morro, ele tem arma, ele impõe a ordem social dele. Ele pode cobrar lá o imposto dele mesmo, e não sei como é que funciona, já me falaram inúmeras vezes, né, que lá você não pode assaltar as pessoas da própria comunidade e tem um respeito mútuo entre as pessoas. Pois bem, nesse aspecto, esses caras que são donos de morro vão conseguir manter a ordem social, enquanto as pessoas que dependem, por exemplo, da polícia, podem não ter esse mesmo cenário, entende? Então, assim, eu realmente rezo para que isso não aconteça. Uma das coisas que o governo podia fazer agora para tentar reverter isso, tá? Eu já fiz um post no Instagram sobre isso. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, newman.lm. Olha só, uma das coisas que poderia fazer. Primeira das coisas seria ajudar, né, deixar preparado o exército para que ele possa auxiliar a polícia militar em cidades grandes, caso a violência realmente comece a aumentar. Mas deixar já preparado, assim, começou a aumentar muito, bum, na hora, o exército já entra para ajudar a polícia. Porque se for muito tarde também, aí depois de, sei lá, quando tá tudo caindo aos pedaços, o exército entra. Aí já não vai ser, já não vai ter mais tempo para fazer isso. Porque a violência pode aumentar muito nesse aspecto. E aí, porque já quase não tem mais policiais trabalhando, você só vai substituir um por outro que não é capaz de lidar com a violência e de impor uma ordem social, certo? Outra possibilidade, liberem as armas. Pai de família devia ter a capacidade de ter armas sem nenhum problema. Mande por Sedex, sei lá. Mas o pai de família não sabe atirar. Ele vai aprender, entendeu? Vai aprender. Isso não é o de menos. Mas é porte, não pode sair de casa. Ninguém vai sair de casa mesmo, cara. Isso não é um problema. O cara que tem, sei lá, uma propriedade no nome dele, nunca cometeu nenhum crime, deve ter essa capacidade e esse é o tempo exato, é o melhor tempo possível para liberar as armas, tá ok? Terceira coisa, libere a economia totalmente, tira tudo quanto é regulação, imposto, sai com imposto, deixa empresário criar emprego, deixa empresário crescer suas pequenas empresas que vão ser destruídas por isso, entendeu? É a hora do Estado simplesmente sair do meio da população, sair do meio da economia e deixar a gente fazer o que a gente faz e consegue crescer. Esse é o momento necessário para isso, entende? Não existe outra possibilidade. Quanto mais o Estado tentar intervir na economia para lidar com esse problema, mais coisas horrorosas vão acabar acontecendo, como é de, por exemplo, vamos estatizar fábricas de álcool em gel. Faça isso e veja o resultado. Eu aposto. Você quer ver o que vai dar de tudo isso daí? Eu aposto com vocês que ia ser a pior desgraça que podia acontecer. Ia ter falta de álcool em gel, de máscara, de luva, de tudo que o Estado tenta estatizar. Você não tem dúvida disso. Entende? Então, assim, esse é o cenário,
tá? É uma possibilidade, eu não estou falando que isso vai acontecer. E agora, o que você deve fazer é ficar calmo, raciocinar, processo que eu falei aqui nesse vídeo, pensa, olha, uma coisa leva a outra, isso pode acontecer, vai vendo os sinais dos tempos, você vê que, ó, tá começando a aumentar aqui a violência. Eu vou dar um caso aqui de onde eu moro, tá? Eu moro do lado de uma delegacia. E adivinha o quê? Eu nunca escutei tanta sirene saindo de lá. É insuportável às vezes. Eu tô fazendo o vídeo, tenho que cortar porque passa uma ambulância igual louco. Ambulância não, passa um carro de polícia igual louco. Toda hora saindo. Não sei se é específico onde eu moro, mas vai observando esses sinais, vai vendo as notícias, vai observando o que pode estar acontecendo, para você não ser pego de surpresa. Na pior das hipóteses, você vê que São Paulo está caindo aos pedaços, você pega teu carro, pega tua mãe, pega teu pai e se manda daí. Entendeu? Eu tô me preparando para isso. Minha família não pode sair daqui, a razão pela qual eu estou em São Paulo nesse momento é isso. Eu tenho familiares que são bem idosos e todo o resto, mas se eu ver que a situação tá ficando realmente feia, é na hora, a gente pega os carros e a gente se manda daqui, entendeu? Pra onde? Não sei. Nesse momento, honestamente, eu nem sei. Mas é melhor do que você ver pessoas se matando no meio da rua, né? Caso chegue a um ponto desse. Então, é importante observar o que está acontecendo. Não é para se desesperar, é para raciocinar, para ser forte, ficar calmo, ficar frio, analisar como um cirurgião, entendeu? Não ficar desesperado e fazer besteira e nem não fazer nada e deixar uma coisa ruim acontecer. É ver o que está acontecendo e agir no momento certo, entende? É esse o nosso dever. Essa aqui é uma possibilidade, é um cenário que eu escrevi. Não é uma certeza de que irá acontecer. Mas caso aconteça, esteja preparado. Como eu já avisei vocês há um mês atrás, todo mundo deu risada. Eu estou avisando agora que é uma possibilidade. Então, se precavenha, se proteja e reze para Deus como eu estou rezando todo dia. Só isso por hoje. Até mais.